Programa Acontece. Um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Sejam bem-vindos, telespectadores da Local TV, canal 25 da NET. Como todos acompanham este programa, sabem que nós trazemos periodicamente algumas personalidades com destacada atuação na vida da comunidade sorocabana e no ramo de atividade onde estas personalidades têm atuado. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Dr. Aurílio Caiado, economista formado pela Unicamp e que desde janeiro de 2013 é o titular da Secretaria da Fazenda do município de Sorocaba. Convidado pelo prefeito Panunzio, logo no início do governo, ele assumiu a Secretaria da Fazenda e, com todo o seu conhecimento, o seu gabarito, a sua competência e a experiência que tem, vem desempenhando muito bem as suas funções na Prefeitura Municipal de Sorocaba, uma liderança muito respeitada. E como professor, inclusive, de economia, ele durante 16 anos foi professor aqui na Universidade de Sorocaba, lecionando economia de 1996 até 2012. Então, várias turmas de universitários tiveram acesso às aulas ministradas pelo Dr. Caiado e, claro, sempre encontramos com ex-alunos do professor e sempre se referem a ele como alguém de grande capacidade técnica, de conhecimento, principalmente na área da economia, que é a sua especialidade. E hoje nós trazemos aqui o Dr. Aurílio Caiado para que ele possa, numa visão sua, pessoal, nos informar, fazer uma análise, como está sentindo, como está avaliando o atual cenário econômico do nosso país. Nós estamos vivendo um momento assim de muita incerteza. O crescimento econômico já de alguns anos ele vem claudicando, a economia está patinando, não cresce, e este é um momento de incerteza ainda maior porque nós estamos em meio a um processo político eleitoral e que envolve a sucessão presidencial. E estamos também vendo a ausência de alguma proposta concreta na área da economia, os rumos da economia, né, por parte dos candidatos. Há assim uma receita genérica que não desce a detalhes de como enfrentar este momento atual e como fazer com que a economia seja plenamente reativada, porque o país precisa muito do crescimento econômico. Então, eu gostaria também de agradecer a acolhida que o professor Caiado fez ao nosso convite para comparecer neste programa. Então, gostaríamos agora de ouvir algumas considerações dele sobre esta conjuntura nacional na área da economia, professor. Bom dia, Paulo. Para mim é um grande prazer, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com você, um grande amigo, uma pessoa de grande respeito que eu tenho por você, pelo seu trabalho, todo o trabalho que você já fez, toda a contribuição que você tem dado para Sorocaba, para a região e para o estado de São Paulo. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com você. Obrigado. Sobre a economia, eu acho que a política econômica desse governo ela foi equivocada desde o seu início. Nenhum país consegue ter sustentação de crescimento no longo prazo, por mais de 3, 4 ou 5 anos, quando a política econômica é baseada na expansão do consumo.
E esse governo, desde a outra gestão do ex-presidente, também já montou uma plataforma, uma proposta de política econômica baseada na expansão do consumo. Quer seja pela Bolsa Família, que é um programa muito correto, já implantado anteriormente pelo governo Fernando Henrique e que só consolidado pelo governo Lula, mas também ampliando o crédito, reduzindo o IPI de automóvel para poder aumentar o consumo. Não houve nenhuma política econômica estruturante para garantir um crescimento econômico sustentado de longo prazo. O crescimento econômico sustentado de longo prazo, Paulo, ele tem necessariamente que ser baseado no investimento, e basicamente no investimento privado. Quando você tem um governo que é um governo perdulário, que sempre gasta mais do que arrecada, que amplia a dívida pública brasileira hoje, a dívida pública interna, ela é mais do que 3 trilhões de dólares. É um assinte para a população. E aí fazem uma contabilidade criativa, fazem invenções de retirar isso, retirar aquilo, descontar isso, faz de conta que isso não deve. A Petrobras compra uma plataforma, exporta, depois importa, aluga a plataforma. Fazem uma contabilidade criativa para parecer que isso não é verdade, para parecer para maquiar a contabilidade, mas os números não mentem. Aí chega no final, dá um crescimento de 0,2%, que é a perspectiva de crescimento para esse ano. A atual presidente vai sair do governo com o menor crescimento de toda a história do Brasil. Nunca antes na história desse país um presidente pegou o governo numa condição e o entregou no final de 4 anos numa condição pior. E é o que vai acontecer agora. Então isso é problemático. As novas administrações, o governo que assumir o ano que vem, vai ter sérios problemas de reequilíbrio das contas nacionais e das contas públicas. Porque do jeito que está desandando, está com um problema sério. E a inflação recrudescendo também. A gente sente que o controle da inflação, o governo está tendo dificuldade para conter. Então, quando o governo ele não atua com uma política econômica adequada, os fundamentos econômicos da economia, eles passam a ter problemas. E um dos principais fundamentos é a estabilidade da economia, a estabilidade dos preços. Ou seja, não pode ter inflação. Para isso, inclusive, desde o governo Fernando Henrique, estabeleceu-se as faixas, as bandas. Não deveria deixar a inflação passar de 4,5%, podendo ser 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. O governo Dilma decidiu que ia trabalhar na faixa superior da banda e está extrapolando a banda, né? Está passando do 6,5%. Então ele deveria tentar o tempo inteiro, o grande esforço era para trazer a inflação para o centro da meta, para 4,5% ou menos. Não, ela já determinou desde o início do seu governo que ia trabalhar com o teto da meta. Isso já sinaliza para a economia, bom, esse governo não vai fazer controle dos gastos públicos, esse governo não vai fazer um pacote de investimento sério, né? Esse governo não vai realizar uma política de industrialização, né? Vai continuar importando mais do que está exportando, vai continuar atraindo, pagando juros elevados lá fora, captando mais recursos internacionais, lançando títulos públicos e captando recursos, né? E o governo tem feito isso sistematicamente. É o único governo do mundo que criou um fundo soberano com dívida. Eu nunca vi isso. Isso é um contrassenso. O que é um fundo soberano? É um recurso que o governo separa num momento de alto crescimento. Cresceu muito, vendeu muito petróleo ou produziu muito na economia. Então vamos separar uma parte desse recurso para guardar para futuras gerações. Isso é um fundo soberano. O governo, na tentativa de iludir a população, para dizer que estamos numa condição econômica boa, de país quase parecido com o país do primeiro mundo, cria um fundo soberano. Só que não tem de onde tirar o recurso. O que faz? Pega dinheiro emprestado, lança título público internacionalmente, pega dinheiro emprestado e coloca num fundo chamado Fundo Soberano. O que acontece com o governo Dilma? Vai lá agora e pega esse dinheiro para gastar, para pagar a conta corrente, para pagar os gastos correntes. Ou seja, é o pior governo que já viu esse país. Bem,
Amigo telespectador da Local TV, nós estamos concluindo agora o primeiro bloco do nosso programa, nesta entrevista com o professor Dr. Aurílio Caiado, secretário da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba. Após o intervalo, voltaremos já já. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Em 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Bem, telespectador amigo da Local TV, agora estamos dando início à segunda parte do nosso programa de hoje e nesta entrevista com o professor Caiado, secretário da Fazenda do município, nós vamos agora abordar o orçamento público municipal, que vem sendo elaborado com vistas a 2015, naturalmente, vem sendo elaborado já há alguns meses, inclusive buscando, na opinião das lideranças comunitárias, os enfoques principais, o elenco de prioridades em todas as áreas de atuação do governo do município, com obras e serviços planejados, programados, e a legislação determina que nesta terça-feira próxima, dia 30 de setembro, o Executivo envia à Câmara Municipal a peça orçamentária a ser apreciada, votada pelos vereadores até novembro, para ter a sua vigência a partir de janeiro de 2015. E nós perguntamos agora ao Dr. Caiado o seguinte: o orçamento que a Câmara votou em 2013 e que está vigorando neste ano de 2014, chegou ao patamar de 2 bilhões e 400 milhões de reais aproximadamente. A projeção agora para 2015 se situa a um perfil de crescimento do orçamento público. Então, se situa talvez aí 2 bilhões e 600, um pouco mais, para 2015. Gostaríamos que o senhor pudesse, assim, fazer uma análise sobre a peça orçamentária a ser enviada nesta próxima terça-feira à Câmara e no elenco de prioridades do prefeito Panunzio, principalmente no eixo social que o prefeito tem procurado enfocar de forma destacada, quais os principais projetos, quais as secretarias contempladas com as verbas mais expressivas, professor? Doutor Paulo, muito oportuna a sua pergunta e nós estamos realmente fechando o orçamento do município nessa semana e vamos enviá-lo para a Câmara na próxima terça-feira, no dia 30 de setembro. O orçamento deve fechar em 2 bilhões e 650 milhões. O orçamento do município. É bom o telespectador entender que a prefeitura, ela faz o orçamento da própria prefeitura, mas ao enviar para a Câmara, ela envia um orçamento consolidado de todos os entes que atuam, todos os entes públicos do município, que são a FUNSERV, FUNSERV Saúde, FUNSERV Previdência, a URBS, o Parque Tecnológico, o SAI, até o ano passado ainda tinha no PLAN, a Câmara de Vereadores e a própria Prefeitura. O orçamento de todos esses entes consolidados vai ficar aproximadamente 2 bilhões e 650 milhões, sendo que o da Prefeitura é 1 bilhão e 650 milhões. Da administração direta? Da administração direta, só da Prefeitura, né? Esse recurso, o orçamento ele tem que ser equilibrado. O que é o orçamento público? O orçamento público é uma lei, um projeto de lei que a Prefeitura prepara, onde ela consigna, está lá apontado, todas as receitas que a Prefeitura prevê que receberá ao longo do ano de 2015 e todas as despesas que ela pede autorização prévia à Câmara para realizar. A Câmara então aprova uma lei e essa lei diz onde a Prefeitura pode gastar
cada centavo que ela vai arrecadar o ano que vem. A partir desse planejamento, a partir dessa peça orçamentária, desta lei, a Prefeitura então vai atuar ao longo do outro ano, até 31 de dezembro, ela tem que realizar os gastos, só aqueles gastos que foram aprovados no ano anterior pela Câmara de Vereadores. Então isso é o que nós estamos terminando de preparar agora, junto com todas as secretarias e todos os outros entes da Prefeitura. E há uma observância muito rigorosa também com relação ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Isso aí é que gera, assim, este equilíbrio, né, orçamentário e é uma lei realmente providencial e que veio, ela deve ter agora cerca de 15 anos. Ela é de quase, 2001. A lei complementar 101 de 2001. E ela realmente veio propiciar este equilíbrio, porque gastar mais do que se arrecada é uma insanidade, não é? Não há como buscar equilíbrio dentro deste princípio. É preciso que tenhamos, assim, uma visão, até dentro dessa estabilidade econômica monetária que nós vivemos, que propicia este controle efetivo. Na inflação galopante não era possível ter nenhum planejamento viável, não era possível ter, vamos dizer, o gerenciamento, vamos dizer, das contas públicas com uma inflação de 30% ao mês. Mas hoje esta lei de responsabilidade fiscal, eu acredito que seja o grande instrumento até para a manutenção da estabilidade na economia. Sem dúvida, sem dúvida. A lei de responsabilidade fiscal, ela traz várias regras novas que estabelecem princípios do equilíbrio orçamentário e de controles do gasto público. Então, por exemplo, não pode haver um gasto com pagamento de pessoal maior do que 54% do total da arrecadação. O limite máximo, né? Máximo, sendo que com 46%, 48% já é o limite prudencial. O Tribunal de Contas já te avisa, você está ultrapassando, esse município está ultrapassando o limite prudencial. Favor, não contratar mais ninguém, não reajustar salários. Nós aqui temos 44, nós 45. Temos do município inteiro 42, da Prefeitura 46. Então 45, há um equilíbrio muito saudável. Né? Então, é importante dizer para o telespectador que eu fico muito confortável no trabalho que eu tenho desenvolvido na Prefeitura, pela coerência e pela segurança que o prefeito Antônio Carlos Pannuzio nos dá. É um homem muito sério, muito probo, muito honesto e principalmente muito firme nos seus propósitos. Ele deixa muito claro qual é o objetivo da administração e com essa clareza, com essa firmeza dele, nos dá segurança para também atuar com firmeza e com clareza no sentido de ter a contabilidade e as finanças públicas sob um controle restrito, estrito e firme. Então, com essa atuação, com esse apoio solidário, firme e sempre atuante do prefeito Antônio Carlos Pannuzio, dá um respaldo para poder atuar com grande eu atuo com muito mais tranquilidade, claro. Todos os secretários atuam com muito mais tranquilidade. Ok. Nós estamos agora concluindo o nosso segundo bloco do programa Acontece de hoje, aqui nesta entrevista com o professor Aurélio Caiado, secretário da Fazenda do município, e voltaremos após o intervalo para o terceiro e último bloco, enfocando agora as prioridades do orçamento público para 2015 e conversando um pouco sobre o percentual do orçamento que se destina a investimento. Voltaremos já já. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Prezado telespectador, agora nós estamos concluindo o nosso programa Acontece de hoje
E nesta entrevista com o Dr. Caiado, secretário da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba, nós vamos solicitar dele uma análise, uma projeção sobre o elenco de prioridades, quais as secretarias municipais, os projetos, os programas para 2015 que foram priorizados a um elenco de obras e serviços de vital importância, principalmente no eixo social. E o prefeito Panunzio, ao longo de toda a sua trajetória e sua vida pública, sempre priorizou este lado social, este eixo social, que é realmente importantíssimo para buscar sempre a melhora da qualidade de vida das pessoas. Então a prefeitura também, claro, sempre voltou os seus investimentos para prioritariamente para o campo social. E nós temos a saúde, a educação, os serviços públicos, a manutenção da cidade, transportes, tantas prioridades, mas eu gostaria que o Dr. Caiado pudesse então fazer essa exposição, quais as mais destacadas verbas que estão sendo definidas em orçamento e qual é o percentual que temos para 2015 e também quais os valores em reais que serão possíveis para investimento, utilização desses recursos para investimento. Doutor Paulo, tem alguns compromissos do prefeito Antônio Carlos Panunzio que são muito claros desde a campanha eleitoral. O primeiro e o mais forte compromisso dele é com a área da saúde. E a prefeitura tem atuado, nós temos feito todos os esforços, todos os secretários, capitaneados pelo prefeito e pelo secretário de saúde, Armando Raggio, para realizarmos uma gestão da saúde que seja adequada, eficiente e que atenda melhor a população. Com isso, nós só a requisição da Santa Casa ampliou bastante, nós já ampliamos em praticamente 100 o número de leitos, o atendimento que a Santa Casa tem feito à população, deixando de fazer atendimento por planos de saúde, por outras vias e atendendo só o Sistema Único de Saúde, deixando de ser um atendimento aberto à população, no pronto-socorro, sendo um atendimento referenciado. Isso elevou e melhorou muito a qualidade dos serviços de saúde. Sem falar da UPH da Zona Leste, de toda a melhoria do sistema, de toda a melhoria dos outros da policlínica, dos outros equipamentos de saúde. A questão é que o governo consegue ir melhorando o atendimento de saúde na sua capacidade, a sua parca capacidade. O telespectador sabe que o município é o ente mais frágil da federação, entre a União, os estados membros, os governos estaduais e os municípios. O município é o mais frágil, é o que recebe menos receita, é o que tem mais atribuição, é o que está mais próximo da população, o que recebe mais pressão da população e o que tem mais compromisso em resolver os problemas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a Constituição diz que o município tem que gastar 15% do seu orçamento na área de saúde. Diz que o Estado tem que gastar um limite X com a saúde, mas não diz quanto que a União tem que gastar com saúde. Então a União não coloca praticamente recurso nenhum, não amplia o seu gasto com saúde. O Estado mantém o gasto que tem que fazer constitucionalmente e sobra para o município toda a pressão. Então hoje, para vocês terem uma ideia, neste ano de 2014, a Prefeitura de Sorocaba está gastando, vamos fechar o ano com um gasto de 400 milhões com a saúde. Quanto que nós deveríamos gastar constitucionalmente? Menos da metade disso, praticamente 200 milhões. Quanto vem do governo federal para isso? Menos da metade do que deveríamos gastar, vem menos de 100 milhões. Como que a prefeitura consegue realizar esse gasto? É com o esforço de toda a população. Nós temos que abrir mão de várias coisas para poder para priorizarmos o gasto com a saúde. Gastar 400 milhões por ano com a saúde é um esforço muito grande. Isso significa praticamente 30% de todos os gastos que a prefeitura faz. A prefeitura já tem que gastar 25% com a educação básica. E como a Secretaria de Educação
tem atuação que é um pouco mais ampla do que a educação básica. A prefeitura tem escolas de primeiro grau no segundo ciclo, escola de segundo grau, tem outras atividades que a Secretaria de Educação faz que não são consideradas educação básica. A Secretaria de Educação gasta 30% também do orçamento. Então as duas juntas é 60% do orçamento. E a prioridade número 3 da prefeitura é a manutenção da cidade. É uma cidade limpa, uma cidade bem arborizada, uma cidade com ciclovias. Então a manutenção da cidade também gasta uma quantidade considerável dos recursos públicos. E há o subsídio no transporte também, né? Há vários subsídios, né? O de transportes é um deles, mas nós temos que transferir recursos para os outros entes que são deficitários, né? Principalmente a URBS, nós temos que manter a URBS, a empresa URBS, que é uma responsabilidade do município, e temos que cobrir o déficit na tarifa. O que o passageiro paga de tarifa de transporte coletivo não paga o gasto que a prefeitura tem com o pagamento das empresas. Isso dá uma diferença neste ano de 2014, de quase 30 milhões. Mesmo com o aumento da tarifa, que hoje agora em julho, nós vamos conseguir estabilizar esse gasto, que ele não aumente para o próximo ano. A prefeitura tem que suplementar, então, esses recursos para viabilizar o sistema. Tem que subsidiar. Né? Subsidiar, exatamente. Bem, amigo telespectador, nós queremos agradecer a audiência de todos que estiveram sintonizados até o momento conosco na Local TV, canal 25. Agradecer a presença aqui do professor Dr. Aurílio Caiado, secretário da Fazenda de Sorocaba, participando do nosso programa. E, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente no mesmo horário. E para uma nova entrevista com o Dr. Caiado, já que os assuntos sobre economia são muito vastos, é uma matéria que realmente demoraria muito tempo. Então amanhã nós voltaremos com o Dr. Caiado para abordar outros assuntos ligados exatamente a essa área. Muito obrigado a todos. Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Local TV, o seu canal, a sua cidade.